Bom, vamos falar agora dos sistemas de coordenadas no espaço. Nós vamos começar tratando do sistema cartesiano ou sistema retangular, mas vamos abordar outros sistemas de coordenadas no espaço aqui também. Vamos lá. Começando com o sistema de coordenadas cartesianas ou retangulares. De forma praticamente análoga ao que ocorre no R2, os pontos são representados no R3, só que através de triplas ordenadas e não de pares ordenados. O R3 é representado pelos eixos coordenados x, y e z, chamado eixo das abscissas, a gente já conhece o eixo x, das ordenadas, o eixo y, e das cotas, que é uma novidade, o eixo z, respectivamente. A origem do sistema de coordenadas é representado pela tripla 0, 0, 0. Bom, aqui nós temos os três eixos coordenados, x, y e z. Aqui o plano XY, tal qual a gente já conhece. Agora nós temos também o plano XZ e o plano YZ. Esses planos são perpendiculares, são ortogonais entre si. Eu vou fazer aqui, aqui em vermelho, o plano XZ, aqui em vermelho. Vou fazer em azul o plano XY. E vou fazer aqui em verde o plano YZ. Como eu disse, esses planos são ortogonais entre si. Vamos ver agora como é que a gente representa um ponto no espaço. A gente já sabe localizar e representar um ponto no plano. Agora vamos ver como fazer isso no espaço. Nós vamos ver que existem muitas semelhanças. Pontos no espaço. Podemos associar um ponto no espaço a qualquer tripla ordenada do tipo x, y, z. Para localizarmos um ponto P no espaço, traçamos planos paralelos aos planos XY, YZ e XZ, passando pelo ponto P. Vamos ver o que está sendo dito aqui. Aqui no fundo, eu tenho o plano XZ. Então, eu vou traçar aqui um plano que é paralelo ao plano XZ, passando pelo ponto P. Passando aqui pelo ponto P. Então, aqui está o plano paralelo ao plano XZ. Agora, eu vou fazer em azul o plano paralelo a esse plano YZ. É esse aqui. Paralelo ao YZ é esse aqui. Eu estou fazendo um plano paralelo ao plano YZ, passando pelo ponto P. E, por fim, vou fazer aqui em verde um plano paralelo ao plano XY, que está aqui na base. Está aqui ele de verde, paralelo ao plano XY da base, né? Passando também por P. O ponto de interseção entre esses três planos é o ponto P, com coordenadas x, y e z. Eu também posso fazer o seguinte, eu posso marcar as coordenadas x, y do ponto P', vou chamar esse ponto aqui da base de P', que é como a gente marca no plano cartesiano, né? Lá com o par ordenado x, y, e aí basta eu encontrar a altura que o ponto P está, né? Ou seja, essa medida aqui, no eixo Z, é essa altura que vai de P' até P, né? Então, marcando na base, marcando no plano XY o ponto P', bastará eu encontrar essa medida, essa altura, para localizar o ponto P, que tem coordenadas x, y e z. Bom, distância entre pontos no espaço. A gente também, lá na geometria analítica, a gente aprendeu a como calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Aqui nós vamos calcular a distância entre dois pontos no espaço. De novo, a gente vai ver que tem muita coisa semelhante. Me acompanha aqui. Distância entre dois pontos no R3, né? Sejam dois pontos, o ponto P, com coordenadas x1, y1, z1, e o ponto Q,
com coordenadas x2, y2, z2 do R3, ou seja, do espaço, a distância entre eles é calculada de forma análoga ao cálculo da distância entre os pontos do plano. Bom, vamos esperar um pouquinho para a gente ver essa equaçãozinha aqui e entendê-la. Vamos lá. Vamos aqui para a figura. Ó. A gente vê que esse retângulo que eu estou marcando aqui, estou pintando, ele é um triângulo retângulo nesse ponto, né? E, portanto, a medida US é a hipotenusa desse triângulo. Logo, eu posso dizer que US ao quadrado será igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. São os catetos, ΔY e ΔX. Por que eu chamei de ΔX e ΔY? Ora, ΔX, essa medida aqui, né, que vai daqui a aqui, ó, é x2 menos x1. x2 menos x1 é ΔX. E essa medida aqui, ó, que vai de S até esse ponto aqui, é ΔY, porque é y2 menos y1. Muito bem. Bom, eu estou vendo que a medida US é a mesma medida de P até R, né? A medida de P até R é a mesma medida US. Então, eu vou escrever aqui US ao quadrado é a mesma coisa que a medida PR ao quadrado, né? A medida PR ao quadrado. Aqui eu tenho um outro triângulo que também é retângulo, né? Só que agora ele é retângulo aqui, ó, em R. É um triângulo retângulo. Então, portanto, a PQ é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, PQ ao quadrado é igual às medidas, ó, PR ao quadrado, PR ao quadrado, mais ΔZ ao quadrado, ΔZ ao quadrado. Mas notem que PR ao quadrado é US ao quadrado. Então, isso é igual a US ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. E o S está aqui, ó, é ΔX quadrado mais ΔY ao quadrado. Logo, PQ ao quadrado é igual a US ao quadrado, que é ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, mais ΔZ ao quadrado. Podemos melhorar isso, né? Escrevendo da seguinte forma: PQ é a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado, né? A raiz quadrada disso. Mais ΔX é x2 menos x1. ΔY é y2 menos y1 e ΔZ é z2 menos z1. E, portanto, a distância entre pontos no plano é dada pela raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Lembrem-se que no plano, a distância PQ é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, a raiz quadrada disso, né? Note que no espaço eu apenas acrescento o ΔZ, né? Que é z2 menos z1, claro, elevado ao quadrado. Com isso, a gente vê que, de fato, existem muitas semelhanças no cálculo da distância entre pontos, no plano e no espaço. Bom, para que a gente amadureça a ideia de sistemas de coordenadas no espaço que não sejam coordenadas cartesianas, eu vou falar de um sistema de coordenadas no plano, o sistema de coordenadas polares. Claro que eu vou fazer a relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares no plano. Coordenadas polares, né? Em algumas ocasiões é mais conveniente usarmos outro sistema de coordenadas que não o sistema retangular, que é o sistema cartesiano. No plano, a gente pode usar as coordenadas r e θ, chamadas de coordenadas polares do ponto P. Aqui, ó, r é a distância do ponto P até a origem e θ é esse ângulo que o segmento de reta que liga a origem ao ponto forma com o eixo x, o ângulo θ. Bom,
Qual é a relação que nós temos entre as coordenadas x, y e essas duas coordenadas polares? Tranquilo, né? Se eu fizer aqui ó, o seno do ângulo θ, eu vou obter o seno de θ é o cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa r, né? Que é essa distância da origem até o ponto P. Logo, y é igual a r vezes o seno de θ. Então, eu encontro a coordenada y fazendo r vezes o seno de θ. Já o cosseno de θ é igual a x, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa r, ou seja, x é igual a r vezes o cosseno de θ. Essas são as correspondências entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Como P representa a extremidade do vetor v, né? Aqui ó, o ponto P é a ponta do vetor v. Se eu considerar R o módulo de v, o tamanho de v, logo as coordenadas do vetor serão R e θ em coordenadas polares. Eu faço a transformação de uma em outra também usando essa relação. Vamos ver agora um outro sistema de coordenadas no espaço bem importante, o sistema de coordenadas cilíndricas. Vamos lá. Coordenadas cilíndricas. No espaço, a gente tem a relação aqui ó, entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas que chamamos de cilíndricas. As coordenadas cilíndricas equivalem às coordenadas polares, só que no espaço. As coordenadas polares estão no plano, né? Vamos ver aqui ó, essa relação. Bom, dizemos que ρ, θ e z são as coordenadas cilíndricas do ponto P. Vamos ver como é que a gente chega a essas relações. Bom, eu vou fazer aqui em azul ó, esse triângulo que eu quero que vocês observem, né? Esse triângulo, observem que ele é retângulo aqui, ó, e, portanto, eu posso fazer o seno do ângulo θ igual ao cateto oposto, essa medida aqui é uma medida y, ó, é a mesma medida aqui, ó, y, dividido pela distância da origem do sistema até o ponto P', que é a medida ρ, que está aqui, ó, dividido por ρ. Ou seja, y é igual a ρ vezes o seno do ângulo θ. É essa relação que nós temos aqui, ó. O mesmo eu posso fazer com o cosseno de θ, que é igual a x dividido por ρ. X é essa medida aqui no eixo x, ó, que eu vou fazer aqui em azul também, ó, essa medida x, dividido por ρ, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? E, portanto, x é igual a ρ vezes o cosseno de θ. Notem que o z tem coordenada z mesmo, né? Tanto nas coordenadas cartesianas quanto nas cilíndricas. E, portanto, as coordenadas do ponto P serão ρ, θ e z, né? Notem que eu posso fazer essas coordenadas cartesianas, como a gente já viu, né? Marcando o ponto P' e subindo até a altura z, né? Tá aqui, ó. Notem que esse segmento que eu vou fazer agora aqui em verde, ó, esse segmento, se ele girar 360 graus em torno do eixo Z, o que nós vamos obter é um cilindro de raio ρ, né? O raio aqui, ó, o raio é ρ. Esse segmento gira em torno do eixo Z, produzindo um cilindro. Vejamos agora o sistema de coordenadas esféricas. Bom, tanto as cilíndricas quanto as esféricas são utilizadas porque elas facilitam o cálculo em muitas ocasiões em que as retangulares, fazer os cálculos utilizando as coordenadas retangulares, seria muito mais complexo. Então, vamos ver como é que funciona esse sistema de coordenadas. Vejamos então as coordenadas esféricas e a relação que elas têm com as coordenadas cartesianas. Dizemos que r, θ e φ são coordenadas esféricas do ponto P, né? Aqui o ponto P, ó,
ele tem coordenadas r, θ e φ. Vamos ver como é que a gente encontra essas relações aqui. Bom, em princípio, nós temos aqui esse triângulo, ó, que eu estou destacando em azul, que é um triângulo retângulo, né? Retângulo aqui, ó, tem um ângulo reto aqui. E, portanto, eu posso fazer o seno do ângulo φ igual ao cateto oposto, que é ρ, dividido pela hipotenusa, que é r, né? Então, ρ dividido por r é o seno do ângulo φ. E posso fazer o cosseno do ângulo φ igual a z dividido por r, que é o cateto adjacente aqui, ó, z, medida z, dividido pela hipotenusa, que é r. Bom, dando uma melhorada nisso aqui, nós temos então que ρ é igual a r vezes o seno do ângulo φ. E temos que z é igual a r vezes o cosseno do ângulo φ. Pois bem, vamos olhar agora esse outro triângulo que agora eu estou pintando em verde, né? Nós estamos vendo aqui que ele também tem um ângulo reto aqui, né? E, portanto, sendo retângulo, eu posso calcular o seno de θ fazendo o cateto oposto. Essa medida aqui, ó, é a medida y, que está aqui no eixo y, dividido pela hipotenusa, que é ρ, a distância da origem do sistema até o ponto P', né, que é ρ. Então, dividido por ρ. Também posso fazer o cosseno de θ, que será o cateto adjacente agora x, né? Ó, o cateto adjacente aqui, essa medida é x, dividido pela hipotenusa, que de novo é ρ. E, portanto, y é igual a ρ vezes o seno de θ e x é igual a ρ vezes o cosseno de θ. Isso não é novidade, porque no plano xy a gente calculou as coordenadas polares e encontramos essa relação. Então, como é que eu chego a essas relações aqui, né? Bom, nós sabemos que x é igual a ρ vezes o cosseno de θ. Mas ρ é r seno de φ, então nós ficamos com r vezes o seno de φ vezes o cosseno de θ. Essa é a relação entre a coordenada x e as coordenadas esféricas. Y é igual a ρ vezes o seno θ. E, portanto, r vezes o seno de φ vezes o seno de θ. E z, o que a gente vê é que é r vezes o cosseno de φ. R vezes o cosseno de φ. Essas são as relações que estão aqui. Logo, as coordenadas do ponto P são r, θ e φ, como a gente já tinha dito lá no início. Essas são coordenadas esféricas. Por que é que a gente chama essas coordenadas de coordenadas esféricas? Notem que, se o ângulo φ varia entre 0 e 360 graus, podendo inclusive ser 0 e 360 graus, por isso menor ou igual, maior ou igual, e o ângulo θ faz o mesmo, o que eu tenho com essa rotação simultânea é o desenho de uma esfera, né? E é por isso que chamamos esse sistema de coordenadas esféricas.